Bem-vindo à nossa nona videoaula da mesa radiônica Liberdade e vamos começar a conhecer Feixe Nui ou Baguá. O Feixe Nui é uma arte milenar de harmonização energética dos ambientes. Os antigos mestres chineses costumavam observar os efeitos positivos e negativos da natureza e escolhiam os espaços, ideias, para fazer suas plantações e moradias. A palavra Feixe Nui, cuja tradição quer dizer vento, água, considera que existe vibrações nos ambientes em que vivemos ou em torno e que podem agir de forma benéfica ou prejudicial ao nosso corpo e mente. Essa é uma ferramenta em formato octágono, ou seja, 8 lados, e ela harmoniza o ambiente. Essa é uma ferramenta muito usada pelos japoneses, pelos chineses, porque ela traz a harmonização do ambiente em que ele vive. Muitos costumam usar essa ferramenta antes de iniciar uma construção, para ver a vibração do local e a melhor maneira de disponibilizar os cômodos. Quando sai a ferramenta do Feixe Nui, o primeiro que nós buscamos é no centro, a saúde, que é o Yin, é o preto, é feminino, é noite, é lua, é passividade, é absorção. E o Yang, é o branco, é o masculino, é o sol, o dia, a luz e a atividade. Os dois juntos, cor branca com preta, representam o elemento terra. E ele faz a conexão com os 8 lados, os 8 guás. Essa ferramenta equilibra a energia da saúde física, do ambiente e dos moradores que nesse ambiente vive. O conselho aqui é que o cliente sinta a energia da saúde entrando em sua vida. Logo depois que nós observamos a ferramenta do Feixe Nui e verificamos que saiu a saúde, nós vamos pedir para o pêndulo se existe algum lado do Feixe Nui. Se ele disser que sim, nós vamos à busca. E os lados do Feixe Nui é a família, representado pela cor verde, que é o elemento madeira. É uma ferramenta que harmoniza os laços da família, desde os ancestrais até os parentes mais próximos. Todos os obstáculos e fases difíceis da vida estão conectados aos seus ancestrais. Então aqui a gente pede o conselho para que o cliente faça uma reverência às suas origens, às suas raízes, aos seus ancestrais, para encontrar essa força mágica e revigorante e ter um relacionamento saudável na família neste momento. O outro lado é a prosperidade, que é de cor roxa, elemento madeira. Uma ferramenta que é ativada para a prosperidade na área da riqueza, como também na área da abundância, em todos os aspectos da vida, como saúde, amigos e felicidade. O conselho que passamos para o cliente é que ele precisa começar a agradecer, ser grato por tudo, para liberar a energia da prosperidade. Outro lado do Feixe Nui é o sucesso. Cor vermelha, elemento fogo. Essa ferramenta ela é ativada para que o cliente tenha sucesso e seja reconhecido. Porém, ele deve ser prudente. O conselho é que o cliente continue sendo sincero e ele assim será reconhecido profissionalmente e pessoalmente, tendo assim sucesso. O outro lado é o relacionamento, de cor rosa, elemento terra. É uma ferramenta que é ativada para o relacionamento do amor e do casamento, da felicidade e da harmonia, dos relacionamentos. Mas isso só acontece quando tem bases de emoções verdadeiras. Então aqui nós dizemos para o cliente que ele precisa se abrir e ter confiança, permitindo amar e ser amado, para ter um bom relacionamento entre parceiros ou pessoas que ele troca energia. O outro lado do Feixe Nui é a criatividade, de cor branca, elemento metal. Uma ferramenta que é ativada para o futuro, mas o futuro é aqui, neste momento, para que nasçam novas ideias e projetos para um futuro melhor, cheio de entusiasmo, inspiração e alegria. Aqui o conselho que passamos é para que o cliente inicie o processo de meditação, inicie a técnica de meditar. Outra ferramenta no Feixe Nui é de amigos, de cor cinza, elemento metal. É uma ferramenta que é ativada para o ciclo da amizade, pois todos os amigos são pessoas que nos ajudam, são muitas vezes benfeitores. Neste lado do Feixe Nui, nós damos o conselho ao cliente que ele permita ter amizades e confie nessas amizades. O outro lado do Feixe Nui é o trabalho,
de cor preta, elemento terra. Essa ferramenta é ativada para a vida profissional e também como as rotinas diárias. Tudo fica tranquilo no ambiente de trabalho. O conselho que nós damos para o cliente é que ele permita-se ajudar e ser ajudado, sem julgamento. E por fim, o último lado do Feng Shui é a espiritualidade. De cor azul, elemento terra. É uma ferramenta que é ativada para a intuição, o autoconhecimento, a clareza mental e a intelectualidade. Aqui o cliente é reconectado com o seu crescimento espiritual e rompe as suas crenças limitantes religiosas. Assim, passamos o conselho para ele que ele se volte para uma religião, que ele faça meditações para elevar a sua espiritualidade e ter paz interior, para que ele se reconecte com a espiritualidade. E assim, os 9 ângulos que podemos encontrar dentro do Feng Shui são esses. Muitas vezes, para alguns clientes, sai todos, para outros, sai 1, 2. O pêndulo, ele é muito sábio e ele vai mostrar para você o direcionamento que você precisa quando sair a ferramenta do Feng Shui. E vamos conhecer a ferramenta que é o trono da evolução. Ela é uma ferramenta do elemento terra, presente no mar, e é o trono masculino da evolução, pois irradia a evolução passiva, não forçando ninguém a vivenciá-la, mas sustentando a todos que buscam evoluir. Essa é uma ferramenta que traz a transmutação. Quando sai essa ferramenta, o cliente entra no atendimento da mesa como um grão de milho e sai como uma pipoca, transformado. Quem ajuda o cliente nessa transmutação é São Lázaro, curando a sua alma, encaminhando e eliminando os traumas nesta vida, desde o útero da sua mãe e em vidas passadas, como medo, fobia, dores, ressentimentos, mágoas, sofrimentos em gerais. O conselho aqui que nós passamos para o cliente é que ele permita-se a essa evolução, a essa transformação. E lembramos ele que ele entrou como um grão de milho e saiu como uma pipoca, transformado. Mas para que haja essa transformação mais profunda, que ele faça por 21 dias a oração de São Lázaro. Essa oração, nós operadores passamos para o cliente. Quando sai a ferramenta do trono da evolução, que nós colocamos o cristal em cima, nós voltamos no relógio radiestésico e perguntamos para o relógio radiestésico: possui algum espírito sofredor na linhagem da família? Sim ou não? Se o pêndulo disser que não, ok. Se o pêndulo disser que sim, a gente acrescenta: quantos espíritos sofredores? Aí nós colocamos um cristalzinho em cima do número que ele indicar. Por quê? Na família deste cliente, ou até mesmo nós, quando nós abrimos a mesa para nós e sai essa ferramenta, nós temos entes queridos que já desencarnaram, mas que eles ainda estão na penumbra. Então, quando nós identificamos esses entes queridos, que são espíritos sofredores, que estão sofrendo ainda, São Lázaro vem e convida eles para a evolução, levando eles para tratamento. A partir de lá, eles vão decidir se querem continuar ou se retornam, porque São Lázaro é o Senhor das almas, é ele que transforma as almas. Por isso que ele ajuda a esses espíritos sofredores da linhagem das famílias encontrarem a luz. A roda de Dharma. Dharma Chakra é do hinduísmo, do ensinamento dos Budas sobre o caminho da iluminação. É uma ferramenta que transmuta todas as doenças da alma humana para serem curadas. Os 8 raios representam cada um o caminho correto da compreensão, da postura mental, do modo de falar, da ação, do modo de vida, do esforço, atenção e concentração. A roda de Dharma conduz à serenidade, à visão interior, a iluminação e plenitude. Esta é a roda do renascimento, saindo do sofrimento para a felicidade. Então aqui nós indicamos para o cliente que ele faça uma oração para a felicidade e confie nessa felicidade. E nós damos para ele essa oração da felicidade. Porque a roda de Dharma é uma ferramenta que vai conduzir a um caminho diferente para o cliente, através dos seus 8 raios, transmutando todas as doenças da alma humana que está ferida para ser curada. O salto quântico.
O salto quântico é uma ferramenta que possibilita viajarmos no tempo, nas dimensões superiores e inferiores, no passado e no futuro. Ele eleva a frequência negativa para a positiva, ancorando a saúde, a felicidade, a justiça e a transmutação. Podemos identificar a negligência no passado ou no futuro, após essa ferramenta sair. Então, quando sai o salto quântico na barra de ferramenta, nós colocamos um cristal em cima dele e vamos lá no passado e no futuro e perguntamos aonde foi a negligência. Então, a gente faz a seguinte pergunta em cima da ferramenta vermelha que representa o passado. E perguntamos, passado, sim ou não? Se o pêndulo disser que sim, nós vamos no relógio radiestésico e perguntamos, nesta vida, sim ou não? Se o pêndulo disser que sim, nós vamos buscar quem é a ferramenta, na barra de ferramenta. Se o pêndulo disser que não, nós vamos perguntar, em quantas encarnações houve a negligência no salto quântico no passado? E ele vai identificar 2, 3, enfim. Nós colocamos um cristalzinho em cima e buscamos quem é a ferramenta na barra de ferramenta. Se nós formos na ferramenta do passado e perguntar com o pêndulo, no passado sim ou não, e o pêndulo disser não, nós vamos na ferramenta do futuro e perguntamos, no futuro sim ou não? Sim. Aí vamos direto para a barra de ferramenta e perguntamos, qual é a ferramenta do futuro no salto quântico? Porque a negligência do salto quântico, ela pode estar no passado, nessa vida, no passado, em vidas passadas, ou no futuro, nessa vida. E a negligência vai ser o quê? Vai ser através de outra ferramenta, que a barra de ferramenta vai identificar. Então, para o salto quântico, vai depender qual é a ferramenta que houve a negligência ou que haverá a negligência se o cliente não houvesse aberto a mesa radiônica liberdade. Nessa ferramenta, nós dizemos apenas para o cliente que ele confie nessa renovação. O disco solar. Lembra em outra aula que eu comentei que na mesa tinha 3 ferramentas que não haviam desequilíbrio? Uma era o Cântico 30, a outra era o Reiki e agora o disco solar, que também não há desequilíbrio. O disco solar concentra-se a energia no centro e expande para todos os lados, exalando para as bordas, através da circunferência de raios, num movimento constante de concentração e expansão de todas as virtudes dos raios. O disco solar representa as consciências divinas nos 12 raios da emanação de Deus para o universo, um escudo de proteção contra vibrações negativas. Assim, o disco solar não tem desequilíbrio, pois eleva a sua energia externa e interna. É magnífico saber que em toda parte temos discípulos onde podem contribuir com a força mundial e o auxílio a Deus e aos seus anjos de luz, para abençoar a Terra e o seu reino no desenvolvimento e na evolução. Então, no centro do disco solar representa a luz, aonde representa o planeta Terra, que em torno dele os 12 raios cósmicos, que representa toda a energia positiva. Então, quando sai a ferramenta do disco solar, ela é uma ferramenta que não tem desequilíbrio. A luz vai trazer a conexão com os 12 raios. Eu sempre digo para o meu cliente, quando sai a ferramenta do disco solar, é a mesma coisa que Arcanjo Miguel viesse na frente e seus anjos acompanhando ele atrás, limpando, transmutando e equilibrando toda a manifestação divina dele. E aqui os 12 raios são o primeiro raio de cor azul, que representa a energia da vontade, do poder divino. O segundo raio da cor amarela, que representa a energia da sabedoria divina e pode começar a distribuir esse conhecimento. O terceiro raio de cor rosa, que representa a energia do amor divino e o amor incondicional. O quarto raio de cor branca, que representa a energia da criatividade divina, onde as ideias se desenvolvem na espiritualidade. O quinto raio de cor verde, que representa a energia da verdade e da cura divina. Lembra lá na árvore da vida, a 7ª ferramenta, que é a ferramenta do Tiferex? Lá eu pedi para o meu cliente que ele precisava fazer um check-up de exames, se ele não havia feito nos últimos 60 dias. Se ele tivesse feito, estava tudo positivo,
que ele cuidasse do seu mental. Aqui agora, no quinto raio também, é o raio da cura, mas a gente aconselha o cliente a buscar fazer os exames e, se tiver tudo ok, cuidar do mental. Então, nós indicamos também aqui no quinto raio que o cliente busque um atendimento médico se ele não teve esse contato nos últimos 60 dias. O sexto raio é de cor laranja, que representa a energia da paz divina. O sétimo raio, que é de cor violeta, que representa a energia da transmutação e libertação divina. Aqui você pode intuitivamente escolher um raio e colocar um cristal. Então, quando sai o sétimo raio, você pode colocar um cristal nos raios que não saíram. Digamos que você pendulando, você não saiu o terceiro raio, que é o raio de cor rosa, que representa o amor incondicional. Quando sai o sétimo raio, você pega 2 cristais, um você coloca em cima do sétimo raio e o outro, intuitivamente, você coloca em outro raio. Pode ser no 3, que você já passou pelo pêndulo e ele não saiu anteriormente, como pode ser do 8 ao 12º. Como diz, coloque um cristal em cima do que você intuir, siga a tua intuição. O oitavo raio é do azul turquesa, que representa a energia da clareza divina, dos pensamentos, ações, sentimentos, onde haverá mais uma percepção divina. O nono raio é o raio da cor púrpura, magenta, que representa a energia da harmonia divina, do equilíbrio, da vitalidade, do Espírito Santo universal. O 10º raio é de cor dourada, que representa a energia da prosperidade, do financeiro, do relacionamento, da saúde, em todos os sentidos divinos. O 11º raio é o raio de cor pêssego, que representa a energia da liberdade, da meta divina, da reconexão com o eu sou, passando a ter libertação espiritual e emocional. O 12º raio é o de cor verde claro, que representa a energia do renascimento, do rejuvenescimento, da saúde e vida divina, onde se conecta com o coração da grande mãe com o divino. E nós aconselhamos o cliente, quando sai a ferramenta do disco solar, que ele receba as bênçãos dos anjos da mesa e que sinta que é merecedor de toda essa energia dos anjos do disco solar. E assim, encerramos mais uma videoaula. Namastê!